ela falou umas coisas aqui, Nassi, sempre, enfim, reiterando o artigo que você escreveu ontem, a carta que você escreveu para o diretor do Estadão. Ele já deve ter lido já, né? Inclusive. Fala um pouquinho dessa carta para a gente. O ponto central que eu coloquei lá é o seguinte: em relação à diretoria, à sucursal de Brasília, até algum tempo atrás, até os anos 90, você tinha muito abuso em sucursais. A Folha, o cara era alçado à condição de diretor de sucursal, ele passava a cometer abuso contra todo mundo. Isso aí, com o tempo, foi melhorando. Agora, o Estadão, que tinha uma tradição de clima mais favorável. Aí eu trabalhei no Jornal da Tarde um tempo. O único que me enchia o saco era o Julinho Mesquita lá, que toda semana pedia minha cabeça para o conselho lá. Mas a grande vantagem do Estadão era um clima de respeito aos jornalistas. E quando você pega o que acontece em Brasília hoje, aqueles dados que eu peguei não foi daquele relatório que o 247 mostrou. Foi com outros jornalistas que me confirmaram tudo aquilo. Ou seja, você tem um quadro lá de assédio moral lá sem tamanho. Agora, veja bem, nenhuma empresa moderna tolera mais assédio moral. Porque o assédio moral compromete a imagem da empresa, compromete a produtividade. E quando você pega os grupos de mídia, eles são anacrônicos. Pega o Globo, depois que ocorreram aqueles episódios lá de acusação aí contra alguns diretores lá. Eles têm um departamento de compliance lá, que o cara faz a denúncia, e daí o departamento vai devagarzinho colher informações para chegar a uma conclusão, que pode confirmar ou não confirmar a denúncia. O que o Estadão faz? Sai em defesa da diretora, solta um abaixo-assinado com os jornalistas, que é uma das formas mais covardes de solidariedade. Abaixo-assinado não dá, né? Eu assinar um abaixo-assinado de apoio à minha chefe, que tem poder de me demitir a hora que quiser. E daí, levantando as histórias aí do Estadão, você pega que alguns dos jornalistas que deram os furos mais relevantes do Estadão nos últimos tempos foram demitidos logo em seguida. Não, isso é brutal que você denuncia na carta, né? A questão das joias, né? As joias do Bolsonaro lá e tudo mais. Os jornalistas fizeram. O Estadão escondeu o próprio furo depois. É isso. Daí você fala, o Estadão é a favor do Bolsonaro? Não. O Estadão simplesmente era uma ciumeira profissional. Isso é algo que havia muito nas empresas brasileiras nos anos 90, antes da modernização administrativa. Então, é o sargentão. O cara está lá, ele fala, quem tem talento aí que pode ocupar o meu lugar? Fulano, então eu vou tratar de queimar o fulano para que ele não cresça e ocupe meu lugar. Quer dizer, se o Estadão tivesse cabeça, o Francisco Mesquita ele tem curso lá fora, fez em Harvard, tudo. Eu não sei se eles têm controle ainda, porque hoje o comando no Estadão está totalmente diluído, né? Mas se ele tiver cabeça, ele vai perceber que esse tipo de assédio moral que essa senhora faz lá na sucursal é o que de pior existe para a própria produtividade do jornal. Se o cara dá um furo, a diretora se sente ameaçada e demite o cara, como é que faz? Você abre mão dos melhores. Agora, a estratégia do grupo, do tabloide, né? Estou chamando de tabloide ultraconservador, acho que encaixa mais ali, né? A estratégia me parece agora totalmente fracassada. Eles mobilizaram, inclusive, a co-irmã, Folha de São Paulo, para também publicar um texto preconceituoso, atacando as redes, vitimizando o Estadão. A ANJ, que é a Associação Nacional dos Jornais, teve uma outra entidade também que se manifestou, mas a FENAGE também já deu o troco, quer dizer, e a verdade apareceu, quer dizer, deu tudo errado para eles, né? Deu tudo errado. E se você conversar com os jornalistas de Brasília, você vê que a imagem do Estadão lá, da sucursal, lá é a pior possível. Eu perguntei para alguns deles, como é que é o clima na Folha, na sucursal da Folha? O clima ótimo. No Globo, clima bom. Tem aquelas reclamações normais, digamos, no dia, clima bom. Na UOL, clima bom. Ou seja, o Estadão virou uma aberração lá por conta de uma pessoa. Agora, uma pessoa não.
por conta de um estilo que foi implementado pelo Eurípides Alcântara, que passou pela Veja, e esse estilo passa por tentar fuzilar os jornalistas que denunciam esse estilo. Então, é um dado muito importante quando se fala aí nesse ecossistema aí das redes, porque eu fui alvo disso lá atrás. Não tinha defesa. Nós éramos em 3 ou 4 blogs só, na época, lá fazendo contraponto. Eu tenho 500 páginas de ataques que eu sofri. Atacaram família, fizeram de tudo. Contrataram o Reinaldo Azevedo na época para isso. Você não tinha defesa. Eu, o Paulo Henrique e o Mino, os 3 primeiros que saímos aí da imprensa e entramos aí no mundo digital, o Mino foi alvo de ataques baixíssimos. Baixíssimos do Diogo Mainardi, tudo aí. O Paulo Henrique, a mesma coisa. Então, e na época você não tinha como rebater. Aliás, eu rebati, evidentemente, enfrentei a Veja até o ponto que ela desistiu e entrou com ações judiciais, mostrando essa parceria também ignóbil aí entre judiciário e grande imprensa. Né? Mas hoje não. E cá para nós, essa senhora ela já tinha antes aí cometido uma indignidade, que era expor o salário do rapaz lá da SECOM, que deu uma resposta civilizada para ela. A gente viu a truculência dela. Não, e ali ela se queimou totalmente. O que ela faz? Sai do Twitter e no dia seguinte sai uma denúncia do Estadão transformando ela em vítima. Está sendo atacada. Machismo, aquela coisa. Não, está sendo atacada por hackers aí, ameaças no e-mail, ameaças. Cadê a história disso? Sumiu. Logo depois, quando tem esse episódio aí dessa. Porque o grande angu desse caso aí da moça, a grande matéria é o seguinte: quem que passou o dossiê para o Estadão? Porque, efetivamente, o Flávio Dino, pela primeira vez, ele está entrando no cerne do crime organizado, que é a lavagem do grande dinheiro. Ele está entrando nisso. Então, quem passou isso aí... Eu não estou dizendo que o Estadão está macomunado com o crime organizado. Eu estou dizendo que são umas bestas, porque pegam um dossiê, não quer nem saber qual é a razão do dossiê e trata de usar o dossiê. Então, eles usam o dossiê da forma mais errada possível. Fala, pô, a moça é casada com o ex-chefe, ou o chefe lá do PCC, é casada, o Comando Vermelho, é casada, é. Ela está condenada? Está condenada, tá. A questão central não é essa. A questão central é o seguinte: as ONGs em defesa dos direitos dos presos são de familiares dos presos. Aquela a Flávia, que eu gosto muito lá do Globo. Oliveira. A Flávia Oliveira. Ela falou, gente, se for estabelecer como critério não ter parente de preso aí, acabou qualquer forma de defesa da situação aí dos presos nos presídios, né? Então, eles começam com isso, forçam a barra, mandam repercutir uma entrevista com o Gilmar, que é desonesta. Que a entrevista, eles perguntam para o Gilmar, como é que você está vendo o avanço do crime organizado? É evidente que está vendo com preocupação. Daí eles ligam essa questão do avanço do crime organizado com aquela visita de um conselho tutelar aí dos presídios, né? Desonesta, ou seja, você faz uma repercussão desonesta. O Estadão entra de cabeça porque não tem jornalismo lá e eles acham que pode atingir o governo. Eu até comentei também que o Flávio Dino aceitou muito rapidamente, não sei se ele deveria ter feito isso do ponto de vista estratégico também da comunicação, aceitou o pressuposto muito rapidamente, né? Que a gente pega no bate-pronto também, né? Assusta a gente. Mas ele poderia ter falado, não, eu tenho total direito, o Ministério aqui não tem esse negócio de rabo preso. Claro. Só uma semana depois que a gente precisou ir atrás de explicações aí para mostrar que esses conselhos, que nem os conselhos tutelares, são eleitos pela sociedade civil. Então, ninguém interfere, o governo não interfere. E no caso do Amazonas, do Amazonas lá, eles indicaram as pessoas... Ela foi eleita. Então, o Estadão vai em cima da advogada também. E é gozado, os rapazinhos lá, que eram dois moleques aí que fizeram a matéria, um deles veio me questionar quando eu dei a palavra à advogada lá. Essa advogada recebe do Comando Vermelho, do PCC, o Comando Vermelho, lá para defender. Mas claro, todo criminoso, todo condenado tem direito a um advogado. Pega aí os clientes do Cacai, os clientes dos grandes advogados aí, e vem questionando, porque você afirmou, eu tenho provas aqui. Não entendeu nada, são moleques.
Ele não entendeu que a questão não era se era mulher, se não era mulher. A questão é que ela estava legitimamente representando famílias de prisioneiros. Luiz Nassif, um luxo agora com a gente aqui no 11 News, participando desse bloco aqui na íntegra. Eu quero aproveitar e agradecer a audiência de todos vocês aqui. Estamos ao vivo no GGN. Então, vocês que estão no GGN aqui, vamos trazer esse engajamento, esses comentários aqui para o bate-papo. Dá o like na nossa transmissão. Você que nos assiste na TV, tem TV aberta, você pode participar do debate também através do seu celular. E algumas TVs, Smart TVs, até permitem que você possa também comentar e interagir dentro do próprio controle remoto. Quer dizer, mais interação impossível, né, Nassif? Tudo que as mídias convencionais não oferecem, a gente oferece aqui para vocês em TV aberta. Eu vou para o bate-papo aqui, meu querido Nassif. Guta Egart está dizendo aqui: os golpistas continuam agindo nas sombras. A direita fascista radical tem um projeto. O episódio do Bolsonaro no Congresso com o MB de Israel, o embaixador de Israel, o convite do Milei para posse, e agora essa votação no Senado contra o Supremo. Assim, vamos comentar isso aqui. Inclusive, o Milei disse hoje que se o Lula quiser ir para a posse dele, não tem problema não, viu? Ele deixa. É importante a gente entender o Milei, no caso. O Milei não é um Bolsonaro histriônico. O Milei é um Paulo Guedes. É um cara que veio do mercado financeiro, um cara que foi executivo durante anos aí de um dos principais grupos da Argentina, que tinha é o terceiro canal de televisão da Argentina, só para lembrar que o Zelensky lá também era ligado ao dono do maior canal de televisão, maior rede de televisão da Ucrânia também. Então, ele construiu esse personagem. Ele não é esse maluco que fala com o cachorro. Ele tem outras maluquices e tem uma ideia muito clara de como dolarizar a Argentina, que vai ser um desastre. Mas o caso dele é o seguinte: é fazer que nem o Paulo Guedes fez, no período de vida útil dele politicamente, fazer o maior estrago possível, vender o maior número possível de estatais, vender a exploração do gás e do petróleo da Argentina, que é visto como uma salvação da Argentina, tentar privatizar a rede pública de ensino, que é um dos modelos mais bem-sucedidos da Argentina. Então, a ideia dele é essa. E quando fala, por exemplo, da hiperinflação, a ideia dele é dolarizar a Argentina na base de 10 mil pesos para $1. Hoje está em 300 ou 400 pesos para $1. Então, ele quer criar uma hiperinflação aí para chegar lá. Daí, o que ele acha? Nesse período vai ter muito tiroteio. Depois vai chegar o céu aí. E nessa fase do tiroteio, eles estão criando milícias lá. Eles estão criando a rapaziada, a juventude aí das províncias e tudo aí que tem, que foram na conversa deles aí, para preparar esse pessoal contra os inimigos da pátria, uma coisa assim. E agora é um desafio do cão, né? Porque ele tem um Congresso que não é maioria, os governadores provinciais, apesar da vitória dele nas províncias, os governadores continuam ligados aí, a maioria, ao peronismo. Ele está pensando em cortar um fundo de estabilização aí para colocar corda no pescoço aí dos estados menores aí para poder pressionar os governadores, né? Vai ser um embate terrível, terrível, terrível. Vai ser. E ontem, conversando aqui com o Adriano Diogo, não sei se você estava nesse momento aqui, porque ontem você deu uma passada aqui também, né, no 11 News, ele dizendo que, aliás, o Fernando Brito, que está melhor, né, nosso querido amigo do Tijolaço, jornalista, melhorou de saúde. Ele disse que o Milei, Nassif, ele está obrigado a fazer um choque, né, econômico. Sim. Por tudo que a Argentina está passando, por tudo que ele falou nas eleições, e ele compara o Milei ao Collor. Ele acha que tem mais a ver com o Collor do que com o Bolsonaro, né, nas condições que ele apareceu. Quer dizer, e na hora de implementar esse choque é que vai ser que a gente vai ver a sociedade argentina, que não é boba nem nada, embora tenha eleito por outras razões o Milei, né, porque votar no Massa era uma coisa muito difícil, vai reagir com força, né? Você tem essa... esse é o ponto. Você já tem uma sociedade lá que está sacrificada por anos aí de incompetência. E aí a gente entra no ponto central aí, que é esse modelo de estabilização que foi desenvolvido aí pelo mundo ocidental, aí, a partir do FMI, Banco Mundial, o Federal Reserve, tudo,
que é um modelo de estabilização que você tem que estabilizar a economia. Então, a qualquer desequilíbrio, você tem que estabelecer aí cortes de despesa, cortar gastos sociais, aumentar a taxa de juros. É esse modelo que acabou levando à desmoralização, à perda de dinamismo da economia americana e à desmoralização da democracia ocidental. Esse que é o ponto. Porque os partidos... O pessoal ficou órfão de Estado. Órfão de Estado. Os partidos aí, inclusive o PT, pega o Palocci lá com a lição de casa, repetindo o mantra do anterior, lá, do Fernando Henrique, lá, o Malan. Se fizer a lição de casa, a economia bomba e beneficia todo mundo. Daí fazia a lição de casa, cortava a despesa daqui, cortava a despesa dali. Chegava no final do ano, nada. Ah, não, aquela lição foi insuficiente, tem que cortar mais. Ou seja, foi esse modelo que desmoralizou as democracias ocidentais e abriu espaço para a ultradireita. E o que está acontecendo com os grandes ganhadores e mentores desse modelo, que são os bilionários, que hoje são a maior força política mundial? Estão fazendo aposta nos ditadores. Você pega aí o Abílio Diniz, entusiasmadíssimo com o Milei. Por quê? Porque todo esse modelo era gradativo. Eu vou asfixiando o Estado, à medida que eu vou asfixiando, o Estado tem que fazer privatização, o Estado tem que desregular, e pereré. Daí entra o Milei e fala, não, eu posso fazer tudo isso de uma vez, sem precisar passar por esse processo. E como ele foi bem sucedido, foi eleito na Argentina, então você tem Abílio Diniz, entusiasmadíssimo com ele, o genro do Abílio Diniz falando em juntar um grupo de bilionários, comprar o Estadão e comprar outros veículos de ultradireita para montar um pool que tem um Murdoch. Esses aí vão ser o maior perigo aí para a democracia nos próximos anos aqui, viu? Luiz Nassif aqui no 11 News, o Hussein Brasil está aqui no bate-papo, Israel mata jornalistas e Conib quer calar Breno. A gente é tão privilegiado aqui, Nassif, com a qualidade dos nossos internautas, que dá para fazer, inclusive, pautar o programa todo com os comentários que eles vão lançando aqui. Esse episódio da Conib e do Breno é realmente de arrepiar, né? O Breno ele foi censurado pela Conib, um juiz deu ganho de causa para a Conib, eu não sei se tem recorrência. Agora, o Breno já respondeu também no seu Twitter, eu vou ler só um trechinho aqui, passar para você, Nassif. Ele disse o seguinte: soube pela imprensa que a Conib, Confederação Israelita do Brasil, teria obtido medida liminar determinando a retirada de algumas das minhas postagens em redes sociais sob o risco de ser multado. A alegação dessa agência do Estado sionista é que meus textos seriam racistas por sua suposta natureza antissemita. De forma cautelar, sem apreciação de mérito, um juiz paulista teria acatado parcialmente as demandas apresentadas. Ele continua escrevendo aqui e a gente vê claramente um processo de perseguição covarde dessa entidade que você também denuncia com bastante ênfase aí nas últimas postagens tuas, querido Nassif. O que você pode dizer para a gente aí? O corajoso Breno. O Breno encara tudo. Muito. O maior alimentador do antissemitismo no Brasil se chama Conib. Porque todo o esforço aí das denúncias contra Israel diferenciam o sionismo, que é, digamos, esse espírito belicoso, assassino, do judaísmo. Então, toda a preocupação é essa. Pelo amor de Deus, não vamos trazer o antissemitismo aqui, vamos separar direitinho. Uma coisa é Netanyahu, uma coisa é o Estado de Israel, outra coisa são os judeus que foram vítimas disso. Mas quando vem a Conib e endossa, ele endossa praticamente o que acontece em Israel, e quando vem jornais e endossam o que acontece em Israel, eles estão alimentando o antissemitismo, não é o antisionismo. Não o antisionismo, é o antissemitismo. Porque nós temos aí grupos fantásticos de judeus democratas aí que denunciam esses massacres, que pedem a paz, que pedem o Estado palestino. Então a Conib é um horror. E eu senti isso aí, eu senti na pele isso aí, numa bobagem aí, que foi uma declaração do Paulo Nogueira Batista, uma entrevista que ele me deu, e ele falava da influência dos banqueiros judeus aí nos organismos internacionais, que tem, efetivamente. Desde Rothschild você tem essa influência, não é? E daí interpretaram como anti-sionismo aí
fizeram uma baita campanha no Twitter, a Conib no meio também. Daí, alguns inimigos aproveitaram, viraram para o meu lado, que eu sou mal culpado porque eu não corrigi o Paulo Nogueira. Uma bobagem. E daí você via quem eram os caras que estão te atacando por trás desse aparente defesa do semitismo. É um bando de malandros aí que usaram a capa do antissemitismo para acertos de contas pessoal. Né? A Conib devia acordar. E é interessante que o Lotenberg, que é o presidente, outro dia, não sei quem que eu entrevistei, falou, não, mas o Lotenberg, que é o que eu tenho maiores ressalvas lá, porque ele é muito ambicioso, né? Se ofereceu para ser ministro do Bolsonaro, se ofereceu para ser secretário do Dória e tudo, e me disseram que ele é dos mais civilizados lá, então... Se ele for um dos mais civilizados, a gente não está em bons lençóis. Vamos para mais um comentário aqui. O Hussein, a Globo News, a porta-voz de Israel, uma vergonha. Ele ainda diz, faltam mais caprilhones. Esse aqui eu já tinha lido, né? Viva a Laurinha, que esteve aqui conosco. Gabor Gaspar, Laura e Conde traz tanta luz aos fatos. Guta Egart, será que eu já tinha lido esse ou ela mandou outro? Vamos lá. Jornalistas sendo perseguidos pelo mundo todo. Aumentou muito demissões, prisões e até assassinatos. Nos Estados Unidos, Bruxelas passou lei que autoriza o uso de tecnologia de espionagem contra jornalistas, liberdade de imprensa sob ataque. Não só isso, Nassif. Quer dizer, artista, eu não sei se ela está se referindo à questão especificamente de Israel, Gaza e tudo mais, mas artistas sendo demitidos nos filmes de Hollywood porque defenderam a Palestina. Mais a questão do ataque à liberdade de imprensa. E aqui no Brasil nós temos esse absurdo da Abrage, que é um horror, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É o pessoal que colocou os jornalistas à disposição da Lava Jato para ajudar nas investigações, transformou jornalistas em policiais, que fechou um acordo com a Embaixada Americana para um curso de jornalismo digital. Como espionar... Rapaz, eu vou te falar, viu? A representatividade... Agora, um ponto é importante, que é esse universo agora de sites e tudo com boa audiência, aí fazendo uma autodefesa. Mas os jornalões, agora, eu tenho só uma ressalva que foi colocada. A Globo News, a Globo sempre foi a mais esperta aí dos grupos, né? Foi o que primeiro aderiu à ditadura, demorou um pouco para sair da ditadura, depois tentou se legitimar. Hoje a Globo News tem uma preocupação interna lá, estão dando mais liberdade para os colunistas, e uma preocupação de divulgar mais conteúdo de solidariedade, digamos, às vítimas palestinas lá. Tem ocorrido. Você tem aquele... Eles estão se reposicionando porque sabem que é impossível. É isso. Coisa que a Folha não conseguiu, por exemplo. A Folha, outro dia, estava lá uma tal de... Nem lembro o nome da mulher, falando da falta de solidariedade das feministas em relação às mulheres israelitas. Porra, quem está sendo massacrado são as palestinas, pô. E no outro, um grupo de sionistas que escreveu um artigo, precisamos defender Israel contra os que ameaçam a sua existência. Israel não está ameaçado em nada. Em nada. É simulacro, né? O mecanismo do simulacro. Eles dizem também assim, as crianças israelenses não estão conseguindo se concentrar na escola. Quer dizer, as palestinas não conseguem se concentrar porque estão mortas, né? Então, é uma diferença, né? Daí eles pegam os reféns israelenses, são reféns. Daí vamos fazer troca com detidos. Quando você pega detidos, quem que são detidos? Tem crianças de 12 e 11 anos. São reféns também. Sim. Então, digamos, até nessa escolha de palavras, a gente publicou ontem um artigo sobre a poeta norte-americana que dirigia a seção de poesias do New York Times, que pediu demissão justamente por conta da subversão da linguagem aí para tentar humanizar essa maluquice aí que Israel está cometendo, né? Luiz Nassif, deixa eu ir para mais comentários aqui para a gente não perder nenhum deles. Hussein Brasil, Nassif, por que Israel assassina jornalistas? Não é de hoje. Lembra do fuzilamento de Shirin Abu Akleh? Anteontem mataram 2 no Líbano, são metódicos. Aliás, eu não sei como chamar conflito, genocídio. Aliás, teve um
uma autoridade palestina, desculpa, autoridade israelense, que disse que lançou o seguinte ato falho ontem, Nassif, diz que Israel tem direito ao genocídio. Então, a graça. Olha só, responde para o Hussein Brasil aqui. Foi o conflito, o genocídio, o massacre que mais matou jornalista nos últimos 30 anos. Só isso. Porque o bombardeio é indiscriminado, né? É indiscriminado. Então, eles acham que tem alguém do Hamas lá no Hospital X, no subterrâneo, tudo, vão lá, bombardeiam, matam, cortam eletricidade, crianças recém-nascidas morrendo, tudo, daí descobre que não tinha, o túnel que tinha lá era o próprio Israel que tinha feito anos atrás. Não tem nenhum respeito pela vida, mas esse, digamos, é aí que muda totalmente a imagem de Israel no mundo. Com toda a propaganda, com todo o viés aí do jornalismo ocidental, o Twitter aí, ao permitir essas imagens de pais desesperados, de crianças, corpos de crianças mortas, tudo, isso aí liquidou com toda a propaganda israelense, porque essa propaganda ela parte do pressuposto da desumanização do outro lado. Então, o Ocidente via o árabe, o palestino, como não, é outro bicho, é que nem o africano. Sim. E, de repente, percebe, não, ele tem família que nem nós, ele é pai que nem nós, ele sofre com a morte dos filhos que nem nós, as crianças são que nem as nossas, estão sendo assassinadas. Isso aí destruiu a imagem de Israel, apesar da Conib. E a Conib não se dá conta. No Brasil, né? A Conib no Brasil, ela está tentando desesperadamente, mas acho que também, assim como o tabloide ultraconservador lá que a gente está comentando aqui hoje nas questões do jornalismo, da prática de jornalismo, fracassou, né? Fracassa e vai continuar fracassando. Aliás, só para não perder aqui a piada, a Laura Gabriglione, quando eu perguntei para ela sobre o Eurípides Alcântara, ela falou, você sabe quem foi o Eurípides? Quem é o Eurípides Alcântara? Ela falou, você lembra da história do boi mate? Quer dizer, aí apresentou o Eurípides Alcântara para o mundo, Nassif. Foi uma história assim, absolutamente cinematográfica, essa história do boi mate, né? Mas ali o responsável ali foi o Hélio Gaspari ali. Não foi Não, foi o Eurípides. O Eurípides saiu aí com essa incumbência. Era um jovem repórter lá. Isso aí o Gaspari me falou uma vez aí, que ele me chamou para almoçar lá, falou que a gente estava preparando um livro para ajudar ajudar o Mercadante, um filho do Mercadante, que ia fazer do Luiz Fernando Mercadante, o jornalista, né? E o Gaspar estava muito fragilizado, porque ele tinha sido mandado embora do Estadão, e eu fiz uma defesa dele aí numa revista aí então me chamou para almoçar e falou, pois eu vou fazer um capítulo que vai ser ótimo aí, que eu vou mostrar que a questão do boi mate, a culpa foi minha. Certamente ele com aquele jeito... mandou para o Eurípides, né, a matéria. Traz a declaração. Não, o cara não falou isso, mas traz a declaração. Né? Mas o Eurípides, o que ele fez na Veja lá, que o Estadão repete aqui. Se alguém te ataca, se alguém critica você, entre para o ataque pessoal. Vamos amarrar, porque a gente está chegando aqui no bloco final, só mais alguns comentários aqui do nosso público, Hussein Brasil, o que é necessário para caçar concessão? Não sei a que exatamente ele está se referindo, está lido aqui. Ele diz ainda, Breno, no Brasil 95% dos judeus são sionistas, é isso. Fernando Baix, desculpa? O Lutemberg da Conib falou isso aí. Ele falou isso, né? Será que é verdade isso? Eu acho que não. Não? Fernando Baix, jornalistas podem ser denunciados ao TPI, Tribunal Penal Internacional. Guta Egart, reserva de gás em Gaza, corredor comercial, canal Ben Gurion, Israel, centro de segurança de recursos energéticos na região. Tenho a história toda, falo desde 8 de outubro. Obrigado, Guta. Guta participando muito aqui hoje. Quer comentar isso, Nassif? O ponto central aí, se a Guta quiser mandar um artigo para a gente, receberemos com todo prazer. Aí a gente publicou já alguma coisa. O ponto central é o seguinte, com a guerra da Ucrânia, se percebeu a vulnerabilidade do Ocidente em relação ao gás da Rússia. Depois que houve aquele bombardeio do gasoduto lá, a Alemanha ficou em situação complicada, e Gaza tem reservas de gás ali que pode substituir na Europa a dependência da Rússia. É por isso que a região onde tem o gás lá
é aquela que está sendo mais destruída pelo Netanyahu. Ou seja, tem uma lógica geopolítica nessa destruição. Ele não quer deixar pedra sobre pedra para tornar irreversível a exploração de gás aí. E o porto, que o Ben Gurion já sonhava desde lá de trás, o porto é um caminho aí para estabelecer comércio com a Europa. E tudo esse porto, o Netanyahu, em 77, 8, ele apresentou na ONU um negócio desse, queria que fosse controle total de Israel. Daí não houve apoio a isso, então é compartilhado em termos. A Palestina só pode importar produtos que sejam autorizados por Israel. Só pode exportar produtos que sejam autorizados por Israel. A receita da alfândega vai tudo para Israel. Então, eles querem controle agora, controle absoluto, não querem ter... Então, digamos, toda a lógica do Netanyahu é realmente destruir completamente aquela região onde tem gás e expulsar o povo de Gaza para o Sinai e assumir totalmente aí o controle da região. Né? É uma coisa genocida, é complicado, viu? Luiz Nassif, conta pra gente aí o que você está aprontando hoje aí nas suas pesquisas e investigações. O Nassif todo dia tem uma pauta muito forte aí no GGN. Tem surpresa aí hoje pra gente, não? Tem um ponto que eu já já levantei algumas vezes e vamos reforçar agora, que é o seguinte: a corrupção nas prefeituras e a parceria de promotores estaduais com prefeitos. Então, você tem os golpes que são dados, são golpes em área de lixo, em área de saúde, organização social de saúde. Em muitos casos, aqui você tem um GAECO funcionando aqui em São Paulo, que tem uma relação de organizações sociais de saúde que estão ligadas ao crime organizado. E em muitos casos, essa Junta Boa Vista, eu cansei de contar os casos lá de contratos sem licitação de empresas de lixo, e daí a mulher do promotor é sócia, fornecedora e tudo. E quando chega nas corregedorias, é um escândalo. Não fazem nada. A única atuação que você teve de corregedor foi no Paraná, que foi um absurdo. Que um promotor usou a jurisprudência aí do Superior Tribunal de Justiça e opinou pela libertação de um réu lá e foi punido pela corregedoria do Ministério Público Estadual do Paraná. Então, a gente tem hoje, para mim, um grande risco. Você tem as pequenas ditaduras, pequenas não, são ditaduras aí espalhadas por muitos municípios, entre promotores filhotes da Lava Jato e prefeitos filhotes do bolsonarismo. Aguarda, então, está vindo matéria importante aí no GGN, todo mundo acessando o portal GGN, para ficar bem informado, jornalismo investigativo, crítico, responsável. E a gente vai ficando por aqui, Nassif. Hoje tem Afinando a Notícia mais tarde, hein? Vamos estar junto de novo. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho aqui. Dê um like aqui na nossa transmissão. Continuem assistindo nossa programação aqui na TVT e nos nossos canais. E a gente volta amanhã, pontualmente às 11 horas. Valeu, Nassif! Um abraço, pessoal!